Pessoal, no Passando por Aqui de hoje, eu quero fazer uma reflexão com vocês com base no livro do profeta, conhecido como profeta menor, profeta Abacuque. A questão de Abacuque ser considerado o livro do profeta menor não é por conta da questão da grandiosidade do profeta, em relação à grandeza do profeta, mas em relação ao número de capítulos que esse profeta escreveu. Dentro da organização, dentro da teologia, ele é conhecido como profeta menor. Ora, o livro do profeta Abacuque, com 3 capítulos, centralmente ele tem como um texto central que o justo viverá da fé, e a grande expressão mais conhecida, que é tema de vários congressos, é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna notória. Mas o livro todo, ele traz algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós precisamos contextualizar, então, para poder entender a dinâmica dessa questão que acontece no livro do profeta Abacuque. Abacuque, ele vivencia um tempo, uma época, em que o povo de Deus estava sobre o jugo e o ataque do Império Babilônico. O povo de Deus estava sendo subjugado em razão de tudo aquilo que esse próprio povo cometeu, dos erros que esse povo cometeu. E acabou então com a invasão babilônica e a subjugação dessa nação. Mas o fato é que isso incomodou demais o profeta. O profeta não conseguia entender por que o ímpio triunfava sobre o justo. Em razão desse incômodo de ver a injustiça social, de ver a corrupção no meio do sacerdócio, de ver tanta coisa ruim acontecendo com o seu povo, ao seu redor, no seu contexto, Abacuque sobe na torre de vigia e questiona Deus. E Deus então responde o profeta Abacuque, dizendo que a Babilônia era um instrumento que estava sendo usado para punir o povo, para ver se o povo mudava de caminho. Era um instrumento que estava sendo usado para a punição, mas que essa Babilônia também colheria os frutos da sua violência, da sua maldade, dos seus comportamentos que eram contra os princípios humanos. Então Abacuque, diante dessa resposta de Deus, ele se tranquiliza. Mas eu quero destacar aqui que me parece muito semelhante ao tempo que estamos vivendo. Ora, eu estava dialogando com uma amiga hoje, falando acerca das coisas que acontecem no nosso cotidiano, e a gente entrou exatamente nessa reflexão. Por que tamanha injustiça? Por que os homens ímpios, maldosos, estão tomando o poder? Por que as pessoas consideradas justas, generosas, pessoas solidárias, comprometidas com o povo, com o outro, comprometidas com o lado humano de ser, essas pessoas, por vezes, ao invés de alcançar grandes postos, elas, pelo contrário, elas são perseguidas, maltratadas, são humilhadas, elas não conseguem ascender socialmente? É porque essas pessoas, elas estão na contramão de princípios que são caros para esse tipo de poder. Essas relações de poder precisam muitas vezes ser debaixo da violência, do ódio, da mentira. Para se manter no poder, é necessário por vezes usar esse tipo de caminho, de instrumento que vai validar e me manter permanente. E o justo não consegue essa ascensão, e por vezes quando chega de alguma forma, pelo apelo social, ele não consegue permanecer justamente em razão de que seus princípios não coadunam com esse tipo de comportamento e prática. Uma pessoa me encontrou e me perguntou: você é candidato? E eu disse: não, eu achei que você era. Porque você sempre trata as pessoas com um sorriso no rosto, sempre brincando, sempre divertido, sempre com respeito, com carinho, cumprimenta todo mundo.
e eu achei que você seria candidato. E eu disse, eu nunca fui filiado a nenhum partido político. Eu acho que minha maneira de fazer política é ofertando ideias, projetos e trabalhando na ponta de fato, fazendo política pública, atuando como psicólogo na minha profissão, ou como pessoa, como cidadão de alguma forma. Essa é a maneira de fazer política. E eu respondi isso a ela. Mas o que me chamou a atenção é que o fato de você ser comprometido, humanizado, de você tratar as pessoas como funcionário público da forma que elas merecem ser tratadas, que são direitos delas ser tratadas, porque elas que pagam os nossos salários, isso causa nas pessoas uma impressão de que a gente tem algum tipo de interesse que não seja o interesse de cumprir a nossa missão, o nosso papel. Por isso a pergunta, você não é candidato? Deveria ser. Porque elas estão acostumadas a se relacionar com pessoas que fazem tudo por interesse. Tudo com um objetivo de ganhar algum tipo de vantagem eleitoreira, por exemplo. E quando alguém se comporta diferente disso, desse modelo, ela sente uma certa estranheza. Assim em qualquer segmento, não é só no mundo político, é na religião. Eu estava dialogando com essa amiga minha, que eu estive dentro de uma liderança religiosa, como líder religioso por muito tempo. E essa mesma injustiça, essa mesma perseguição, essa mesma tratamento de acepção de pessoas em razão do poder que ela tem, ser tratada diferente, esse descaso com as classes mais vulneráveis, ela está lá também no meio da religião. Eu acho que o humano se perdeu ao longo do caminho. Eu penso que o humano, ao longo do caminho, perdeu os seus princípios. Talvez cumpre-se aquilo que o próprio Cristo disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa é uma verdade que a gente vê em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Essa falta de afeto, de comprometimento, de empatia, de usar o outro como uma peça de uma engrenagem, da coisificação do outro, do individualismo que toma conta. Não temos ideia mais do que é viver em comunidade, em sociedade. E quando se fala nesse discurso, logo quer te associar a um estereótipo esquerda ou direita. Não se trata disso. Isso são invenções humanas. O que nós precisamos pensar é que nós, enquanto humanos, precisamos lutar para a preservação da nossa espécie. Eu estava dialogando isso com o meu filho. Eu disse, o reino animal nos ensina muito. Eles lutam, eles brigam, eles para proteger, para cuidar, para preservar a sua espécie. Mas dentro do ser animal, homem, a coisa é diferente. A gente luta para matar o outro, para derrubar o outro, para ferir o outro, para destruir o outro, pelo simples fato do outro ser um adversário político, ou de ser de uma religião diferente da minha, ou por ter uma sexualidade diferente da que eu tenho. E isso leva àquilo que a gente chama de ódio. É o religioso que odeia o homossexual, é o homossexual que odeia o religioso, é o político do partido A que denigre, que mata, que inventa, que mente para poder se beneficiar politicamente. Onde pararemos? Essa indignação que estou tendo é a mesma indignação que teve o profeta Abacuque. Senhor, por que o ímpio triunfa sobre o justo? Por que a impiedade está ganhando caminho enquanto a justiça está se esvairindo das mãos? Ora, é preciso fazer uma reflexão. O que me chamou a atenção nessas últimas eleições e que está me chamando a atenção é o quanto os religiosos perderam a mão quando entram de cabeça nesse mundo político, esquecendo sua prioridade, que é alcançar vidas, é transformar pessoas, é tornar nessa terra um paraíso e não esperar esse paraíso na vida futura apenas. É vida abundante nesse mundo, não apenas no mundo futuro.
Ora, esse é o papel da igreja. Quando Jesus ele diz assim, Pai, seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu, ele está dizendo isso. Se existe um mundo das ideias, como dizia Platão, de fato, que onde existe esse mundo das ideias seja aplicado dentro desse contexto terreno. Fazer da terra um paraíso. Fazer da terra o Éden. O lugar de delícias. E não ao contrário disso. Fazer desse lugar um lugar da guerra, do conflito. Esse lugar que nós vivemos é o lugar da vida, do amor, da solidariedade. Ou pelo menos deveria ser. A minha casa não deve ser o lugar da guerra. O meu trabalho não deve ser o lugar da guerra. A minha cidade não deve ser o lugar dos embates da guerra. Deve ser o lugar da harmonia, da troca, dos diálogos. Sim, na política existem adversários, mas não pode existir inimigos. Fica aqui minha indignação. E aí eu fecho a minha fala com aquilo que disse o profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a torna conhecida. Forte abraço e até a próxima.